Olá, eu sou a professora Isabel e o meu propósito é te ajudar a acelerar a alfabetização das crianças com deficiência intelectual. O nosso tema de hoje é como fortalecer a memória para acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual. Esse é um tema que eu gosto muito, porque o que acontece? Eu recebo, às vezes, depoimentos de mães, professoras, né, que falam, a minha criança não guarda nada na memória. Então, estudar a memória é muito importante para você poder ver como que a memória ela atua no processo de alfabetização. Então, nós vamos pensar hoje exatamente isso. Que tipos de memórias ajudam na alfabetização da criança com deficiência intelectual, já que se diz que ela não guarda nada na memória, né? Porque tem muita pessoa que afirma isso, não sei se vocês já escutaram, né? Que você já escutou isso. Além disso, tem depoimento que fala assim, eu mostro, eu ensino as letras e ele não pega. No outro dia já não lembra mais. Eu faço o A, eu pinto o A, eu colo figurinhas com o A, eu faço um alfabeto todo na parede, chega no outro dia, ele não lembra nada. Ou seja, não guardou nada na memória. Só que daí, quando eu vejo esses depoimentos, eu fico pensando, por que será que a criança com TDAH, a criança com TEA, a criança com deficiência intelectual, a criança com síndrome de Down, elas repetem a fala dos filmes, elas cantam, elas contam coisas, elas acham os objetos que guardaram, elas lembram do local que vai guardar a bolacha, que está guardada a bala, né? Elas lembram de pessoas que visitaram e que gostaram, etc. E para a alfabetização, elas não lembram das letras. Então aí eu fico pensando mesmo, né? Será que elas lembram de tudo isso? E por que elas não lembram das letras? Aí eu percebo que é o seguinte, que o problema, eu acredito que seja outro. Não é da memória, mas o que guardam na memória. Diante dessa ideia, né, que eu sempre estudo muito sobre esse tema, eu resolvi conversar com vocês sobre a questão da memória hoje, mas tudo que eu vou falar, exatamente tudo, é sobre o ponto de vista da neurociência, ou seja, a partir de evidências científicas. E a minha fala de hoje tem como base o neurocientista Ivan Esquerdo. Não sei se vocês conhecem, esse é um cara fabuloso, né? Ele foi um médico e ele também foi considerado, né, um cientista argentino, mas ele é naturalizado brasileiro, certo? E ele é o pioneiro em estudar a neurobiologia da memória e do aprendizado. Então, um professor, uma professora, ou alguém que se diz mediadora de uma criança com deficiência intelectual, tem que saber sobre a memória, como é que nós guardamos as coisas na memória. Aí esse cara, o Ivan Esquerdo, ele tem um livro chamado Memória. É um livro que está na internet, disponibilizado aí para vocês, né? Para quem quiser, estudem. É fundamental você conhecer como a memória se processa, como é que nós guardamos na memória aquilo que vivenciamos. Porque se o que a gente vivencia na alfabetização não for dessa forma, a gente não vai guardar na memória. Sabe que o Ivan Esquerdo é um dos cientistas brasileiros mais citados em todas as áreas do conhecimento. Olha que maravilha, né? Ele morreu em Porto Alegre o ano passado, em 2021. Então, é um cara que produziu muito, né? Então, assim, só gosto de dar essa introdução para você saber que eu não tiro nada da minha cabeça. É a partir de estudos, de evidências científicas, não é mesmo? Então, nós vamos hoje conversar sobre isso, né? Como é que eu posso fortalecer a memória dessa criança com deficiência intelectual para ajudar ela no processo de alfabetização. Mas vamos pensar assim, o que é a memória?
tudo isso, segundo Ivan Esquerdo, né? A memória, ela significa a aquisição de uma informação, né? A formação de uma ideia sobre essa informação, a conservação dela, a evocação dessa informação. Então, veja, aí um processo. Eu me aproprio dessa informação, formo uma ideia, conservo e quando eu preciso, então eu posso evocar essa informação. Olha, por aí a gente já tem uma pista de como que o processo de alfabetização tem que ser. Tem que ser algo que eu consiga me apropriar daquelas informações, formar uma ideia, levantar hipótese, né? Conservar essa ideia e quando eu vou ler um texto, eu usar essas informações. Então, assim, ó, a aquisição, né, a apropriação, a aquisição dessa informação, ela pode ser entendida como sendo a própria aprendizagem. E aí, o Ivan Esquerdo diz o seguinte, só se grava na memória aquilo que é aprendido. Se no outro dia você evoca aquela informação daquela letra e a criança não sabe, então ela não aprendeu. Porque a gente só guarda na memória, só grava na memória aquilo que a gente aprende. E se você pensa que a gente tem que gravar para aprender, é o contrário, se aprende e grava. Então, se a criança não sabe, é porque não gravou, ou seja, não foi aprendido. Aí a gente pode pensar, então a estratégia que eu estou utilizando talvez não seja mais adequada, não é mesmo? Porque o nosso objetivo principal é que a criança aprenda, não é eu ensinar. Tem gente que acha que o objetivo do professor é ensinar. Não é ensinar, é fazer com que o aluno aprenda. Porque se ele aprendeu, ele gravou. E ele vai construir uma ideia sobre isso e quando for solicitada essa informação, ele vai lembrar e vai dar essa informação. Se não foi aprendido, é porque não foi ensinado adequadamente. Agora vamos pensar, então, nessa aquisição dessa informação. Se não houve a aquisição da informação, não tem lembrança. Agora, a evocação, né, que quando eu solicito para a criança uma informação que eu trabalhei no dia seguinte, a evocação é também chamada de recordação, lembrança, recuperação do que foi aprendido e vivenciado. Quando a gente fala do que foi aprendido e vivenciado, a gente tem que pensar que essa aprendizagem, ela tem que ser significativa, porque se ela não for significativa para a criança, ela não vai guardar na memória. Se no outro dia a criança com deficiência intelectual não lembra mais das letras que você ensinou, é porque ela não aprendeu. E se não aprendeu, não gravou e não recordou. Tá vendo essa lógica? Vocês compreendem essa lógica? É muito simples. Então, há uma aquisição de uma informação. Nessa aquisição, já é aprendizagem. E aí, se ela não aprendeu, ela não gravou e ela não consegue lembrar. Só lembramos daquilo que gravamos, ou seja, aquilo que é aprendido. Até o Ivan Esquerdo, ele fala o seguinte, nós somos aquilo que recordamos. Porque só o que recordamos é que tem significado pra gente. O resto a gente esqueceu já. Você não lembra mais, né? Então, somos aquilo que recordamos. A criança com deficiência intelectual, ela não pode fazer algo que ela não sabe. Por exemplo, ler. Se ela não aprendeu a ler, se ela não gravou essa lógica da leitura, né? Se ela não aprendeu que para ler a gente precisa utilizar os sons das letras, então isso não está lá na memória. Se ela não aprendeu essa lógica, isso não está na memória e ela não consegue recordar. Então vamos pensar assim, o processo já começou errado. Se eu quero alfabetizar a minha criança por nomes inteiros, por exemplo, cavalo, e aí eu mostro a figurinha do cavalo para fazer a relação, se eu trabalho o tempo todo assim,
Ah, esse é o K de cavalo, é o K de caju, é o K de casa. Então, eu estou ali trabalhando a memorização, a repetição. A memória, ela gosta da repetição. Mas não é a repetição das coisas, é a repetição do raciocínio. Quando eu faço a criança pensar sobre aquele som, então eu estou repetindo, eu posso repetir essa retomada dos sons várias vezes. Eu posso utilizar várias funções cognitivas, posso repetir essas funções cognitivas, posso repetir as operações mentais de identificar, comparar, analisar, codificar, decodificar. Eu posso repetir isso? Posso. A memória gosta. Ela só não gosta de ter que decorar a palavra inteira, porque isso não tem significado, mesmo relacionando com o desenho. Muitas vezes a criança não sabe nem o que é um cavalo, nunca viu de perto, nem na televisão, nem numa imagem. Se botar um gato e um cavalo, não sabe diferenciar. Então, assim, muitas vezes as nossas crianças com deficiência intelectual, elas não guardam na memória porque não aprenderam. Para aprender, tem que ser ensinado. E aí você vai ter que utilizar um método adequado. Os métodos adequados são aqueles que utilizam o nosso aparato, né? Fono-viso-articulatório, estésio, lálio, dialógico. Se o método que você está utilizando é só de repetição e memorização, repetição das sílabas, né? Ou repetições de palavras, isso não garante a alfabetização, já foi comprovado pela neurociência. Para acelerar a alfabetização de uma criança com deficiência intelectual, você tem que usar um método adequado, você tem que enfatizar a memória de trabalho, que é ali, na hora, a criança está mexendo com letra, está mexendo com os pontos fonoarticulatório, porque tem gente que acha que só mostrar a boquinha já é suficiente. Não! Você tem que mediar que esse som aqui tem um ponto articulatório, certo? Que deve ser treinado, deve ser feito. Porque na hora que a gente está escrevendo, a gente fala baixinho. E o ponto articulatório, ele se mexe. Então, isso é uma pista de que letra eu posso escrever naquela palavra. Então, quando você trabalha com o método fônico mediado, por exemplo, que ele é todo mediado o detalhamento do som. O som é um estímulo, né? Então, se ele é um estímulo, eu vou detalhar esse som. O ponto articulatório, como a minha boca fica, como a língua fica. O que a língua faz, se ela fica mais no céu da boca, se ela fica paradinha. Porque isso tudo é consciência corporal, sinestésica. E isso ajuda para aquela criança que tem paralisia cerebral, TEA, deficiência intelectual, dislexia. Então você vai trabalhando com a memória de trabalho, né? Todo esse detalhamento. Aí essa boquinha deixa de ser uma simples boquinha que faz i, que tem um som, certo? Fica uma boquinha potencializada de estímulos e detalhamento. E nesse detalhamento, a gente sempre faz a transcendência, que é uma prática essencial para a mediadora. A mediadora tem que saber fazer a mediação de transcendência. A mediação de transcendência vai ligar a memória de trabalho, aquela ali imediata, daquela atividade que você está fazendo mediada, com a memória de longo prazo. Quando a criança faz essa conexão, ela constrói um significado. Por que que a letra I, ou o som, né, da letra I é importante? E qual a diferença entre I e E? Que elas são muito parecidas na articulação, mas tem um ponto que diferencia. Então, isso traz para a criança uma clareza, torna essa memória mais explícita, certo? Então, assim, se não for dessa forma, a criança não vai guardar na memória. Vai ser só a memória visual, certo? De reprodução, de memorização, da forma do B, do nome do B, e ainda diz que o B é de banana, sendo que o som de B não existe na palavra banana. Então, tem que ter, né, cautela na hora da alfabetização, porque você tem que utilizar um método cientificamente comprovado.
com evidências científicas mundiais, né? Agora, vamos pensar o seguinte, a gente não guarda só memória boa, vamos pensar na nossa criança com deficiência intelectual. Qual a influência da memória negativa? Sabe aquela memória que a criança constrói, que ela não conseguiu aprender, que todo mundo lê e ela não lê, que ela não sabe escrever uma palavra correta, que ela não tem habilidades ainda para escrever na sua apostila. Então, isso tudo ela constrói, né, uma memória negativa de si. Então, como é que essa memória, ela influencia no desenvolvimento dessa criança com deficiência intelectual? Veja bem, o nosso cérebro, ele evita, olha a palavra, evita recordar as memórias negativas. Como, por exemplo, as humilhações, o bullying, situações profundamente desagradáveis, inconvenientes. A memória, ela tem uma tendência, certo? A evitar recordar. É uma tendência. A criança, ela não esquece, né? A gente também não, mas assim, a criança com deficiência, ela não esquece. Pelo contrário, ela lembra dessa memória negativa. Mas o acesso a isso, cognitivamente, é muito difícil. Então, se você proporcionar a partir de hoje um contexto agradável, de sucesso dessa criança, de trabalhar o sentimento de competência, essa parte da memória negativa, ela vai ficar lá bem guardadinha. É como se a memória positiva substituísse essa parte aqui, negativa. Por isso que deixa mais difícil de acessar. Vou fazer uma analogia aqui. Essas memórias negativas, elas estão lá no cérebro, com um nó. Imagina uma mangueira com um nó, ou dobrada, corre água, corre um pouquinho de água, mas não tem o fluxo total dessa água. Então, esse nó impede, né, essa água. Então, lá no cérebro é como se tivesse uma mangueira. E essa mangueira está dobrada, ou tem um nó. E aí o fluxo de informações não passam. Cada nó desse, que vamos considerar que é uma memória negativa da não aprendizagem dessa criança, influencia todas as questões emocionais, motivacionais para aprender, certo? Então pense o seguinte, que cada fracasso relacionado a aprender a ler é mais um nó nessa mangueira. Aí, o que faz a mediadora, né? A mediadora, ela trabalha, ou seja, ela precisa trabalhar junto com esse processo de alfabetização, ela precisa trabalhar o sentimento de competência. Porque quando você trabalha o critério de mediação do sentimento de competência, você desata esse nó. Você mostra para essa criança que mesmo ela sendo síndrome de Down, ela tem condições de aprender. E que você acredita nela. Então, se você que está aqui me ouvindo acredita que é possível fazer algo por aquela criança, especialmente alfabetizá-la, então aqui é o teu lugar mesmo, ficar aqui comigo, certo? Então, assim, ó, a criança com deficiência intelectual, ela precisa ter o seu fluxo cognitivo, né? A sua mangueira liberada. Ela precisa acreditar que ela é capaz de aprender. Então, para acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual, esses nós emocionais precisam ser mediados. E a gente faz isso utilizando o critério de mediação de competência. Agora, veja bem, uma dica, quem nunca me acompanhou e está só acompanhando nos últimos tempos, talvez nunca mais eu falei isso, mas eu quero dizer para você, cole na sua sala de aula essa frase. Faça suas crianças repetirem, com deficiência intelectual ou sem deficiência. Dê para a mãe colar no quarto dessa criança, se você é mãe, coloque essa frase, anote, pega um lápis lá, uma caneta, anote essa frase. Essa frase é uma mensagem que a criança manda para o próprio cérebro, ou a mediadora manda para o cérebro da criança, certo? Para fortalecer esse fluxo de informações. Que frase é essa? Sou inteligente, sou capaz. O que mais é possível?
Então, é uma afirmativa, uma afirmativa, certo? Que a criança vai aos poucos deixando ter mais clareza, né, nisso. Não é ela que deixa, na verdade, sabe? É o próprio cérebro. O nosso cérebro não sabe o que é mentira e o que é verdade. Tudo para ele é verdade. Então, mesmo que a criança seja deficiente, tenha vários comprometimentos, ela tem que repetir. Porque o cérebro vai receber isso como uma verdade. E ele vai trabalhar para isso. Olha que coisa boa. A neurociência fala que isso também ajuda, também funciona. Então, vamos utilizar. É um mantra, basicamente, né? Sou inteligente, sou capaz. E depois, o que mais é possível? Por que a pergunta? Porque as sinapses, elas não têm a resposta para isso. E elas vão ativar o cérebro todo em busca de uma resposta. Então, ela vai começar a ativar. Imagina quanto fluxo, né, de energia cognitiva vai ter quando a criança consegue repetir essa frase. Olha só que maravilha. Então, essa é uma dica que eu deixo para você. Nossa criança com deficiência, ela não tem esse sentimento, né, de competência. Pelo contrário, ela se acha incompetente. Então, nós temos que mudar essa realidade. Junto com um método adequado de alfabetização, nós vamos trabalhar o critério de mediação de competência. E a gente sempre usa esse mantra. Sou inteligente, sou capaz, o que mais é possível. Agora, vamos pensar o seguinte. Por que a nossa criança com deficiência intelectual tem dificuldades para se alfabetizar? Será que realmente é ela que tem a dificuldade? Tá lá no diagnóstico, tá lá no relatório que veio que ela vai ter dificuldade de memória, planejamento, de controle inibitório. Tá, então esquece o diagnóstico. Olha para o seu filho, para o seu aluno e diga, o que eu posso fazer por ele? Você tem que pensar que se as experiências de alfabetização ou as informações que essa criança recebe sobre como se lê e como se escreve, elas são rasas, vazias de detalhes, são episódicas, que a gente chama, então nós teremos a tal memória fraca. Ou rasa, né? E ter uma memória fraca é não guardar na memória, ou seja, não aprende. Veja bem, quando eu começo a falar assim, olha, esse é o C de cavalo. Olha, esse é o C de cavalo, é o C de casa, é o C de caju, é o C de carroça, é o C. Nenhuma dessas palavras que eu falei para você, nenhuma, o cérebro pegou como C de cavalo. Ele pegou cavalo. Onde está o C? Cavalo. Falo. Onde está o C? Por isso que eu falo que se o método que você está usando é uma informação rasa, vazia de detalhes, episódica, vazia de significado, não vai ficar na memória, a criança não vai aprender. Porque nós só guardamos na memória aquilo que tem sentido e significado. Então, o C de cavalo não tem sentido. Não tem sentido eu falar isso para uma criança. O cérebro descarta isso imediatamente. Então, se as experiências não forem mediadas com o detalhamento, com intencionalidade, fazendo as transcendências, então nós não temos uma memória consolidada. Não vai ficar. Mesmo quando o estímulo não se encontra presente, não tá? A letra C, né? Porque aqui eu falei o C do cavalo, só que não é o C do cavalo, você sabe que é o K, K, K. Então, o som K, mesmo ele não estando presente fisicamente na frente da criança, né? Não tá ali para ela ver, a memória, quando ela é mediada, ela permite a evocação, a recuperação, certo? Para dar uma possível resposta, porque o K é de casa, carroça, cavalo, caju. Então, agora tem sentido. Entendeu? O que se guarda na memória para se alfabetizar é exatamente 26 sons de letras.
Então, é isso que a gente tem que trabalhar com a criança. Então, você pega os 26 sons do alfabeto, você vai trabalhar os sons dessas 26 letras, você vai mediar o critério de mediação de intencionalidade, fazer as transcendências e construir um significado. E se essa criança ela está desmotivada para aprender, você vai usar o critério de mediação de sentimento de competência. Se ela não para um instante para te escutar, você vai utilizar o critério de mediação de regulação do comportamento. Tá vendo? Então, ser mediadora é isso que eu estou falando para você. É usar o método fônico mediado, é acreditar na competência dessa criança, é saber trabalhar os 12 critérios de mediação, que não são muitos, né? São só 12 critérios, eles não precisam ser todos usados, mas os 3 são universais, os 3 primeiros. Então, a gente tem que fazer todas as atividades dessa forma, com intencionalidade, para ter a atenção da criança, fazer a transcendência, ela relacionar esse som com outras coisas que ela já vivenciou e construir um significado. Então, a mediação, né, ela se comporta dessa forma. Não é a relação entre uma imagem e uma palavra que a criança lembra, né, por um tempo, ela até lembra por um tempo, que vai garantir que ela leia, escreva corretamente, né, interprete e compreenda, porque a alfabetização, o método fônico mediado, ele não ensina a criança a ler, ele ensina a criança a ler, a escrever corretamente, interpretar e compreender o que leu. Então, é uma lógica muito diferente. Então, assim, ó, quanto mais mediado for o som dessa letra, mais sólida a memória. E no outro dia, essa memória pode ser reutilizada, evocada, lembrada. Então, a criança com deficiência intelectual, se ela tem dificuldade para se alfabetizar, é porque não se está utilizando os sons das letras e não se faz a mediação adequada. Tem que fazer. Por que é necessária a mediação? Porque é o seguinte, as funções cognitivas dessa criança, a forma como ela pensa, né? Como a informação entra, como ela processa a informação e como a informação sai. Então, esse é um ato mental, ele se configura dessa forma, né? Entrada, elaboração e saída. Então, na mediação, a gente corrige essas funções cognitivas. Essas funções cognitivas, elas são corrigidas quando a gente faz a mediação, as perguntas, utilizando os critérios de mediação e as operações mentais de identificação, comparação. Então, assim, há uma lógica, há um encadeamento, certo? E é isso que você tem que aprender a fazer. Como é que é? Já está perdendo tempo se está utilizando uma outra estratégia. Como melhorar, então, essa qualidade dessa memória, né? Vamos pensar o seguinte, a maneira como a informação é processada nesse ato mental, sabe? Ela entra, ela pensa e ela sai como uma resposta. Então, a maneira como esse estímulo, essa informação, esse som de letra é processado, ativado, controlado, regulado, determina a qualidade dessas funções cognitivas envolvidas na memória. Então, a mediação, ela garante que a memória se consolide. Por quê? Fora isso, tem toda a estrutura do cérebro, né? Então, bem próximo da caixa cerebral de letras, no hemisfério esquerdo, há o hipocampo, a amígdala, há a área da motivação. Então, gente, tá tudo ali envolvido, tudo é ativado como um processo sistêmico. Mas, para isso, a criança tem que aprender de forma adequada. A gente aprende pensando e não memorizando ou repetindo exaustivamente a cópia de uma letra. Essa exaustão de repetição, de cópia, isso só faz a sua criança ser um copista, tá bom? Aí, pensa bem, se essa informação é vaga, esse é o C de cavalo, é uma informação vaga, então ela afetará a aprendizagem da leitura.
Porque é o C. Apareceu uma letra C na minha frente e eu fico C com A. CA. Não, mas a prof diz que não é CA, é K. Mas não tem lógica. Olha, e digo mais, se a criança for uma criança com TEA, danou-se. Pior ainda, porque a criança com TEA, ela faz o mapeamento dos sons das letras em todas as palavras. Por isso que ela tem facilidade em aprender outras línguas. Certo? Ela faz esse mapeamento. Então, o C de cavalo é uma informação vaga. Esse som não existe na palavra cavalo. Então, você tem que entender o seguinte. Quando a gente aplica a mediação, nós usamos as funções cognitivas de entrada, elaboração e saída. Para quê? Para a gente melhorar a qualidade dessa memória. E o que a gente está ativando aí? Uma percepção clara e precisa dos sons, a compreensão do problema, por exemplo, é um problema, né? Escreve aí a palavra cavalo. Isso é um problema. O problema não quer dizer uma coisa que não seja possível de ser feita. O problema é um desafio. Ó, escreve aí. Então, quando a criança vai escrever a palavrinha cavalo, se ela escrever pelo silábico, ela pode trocar um C, né? O nome, né? A letra agora, o C pelo K. O K pelo C. Ela pode trocar, porque ela vai se confundir, né? Agora, se ela aprende os 26 sons das letras, ela não vai, porque tem diferença articulatória, certo? Então, para escrever, a gente usa os sons das letras, ela tem que compreender isso. Isso faz parte de uma função cognitiva, compreensão do problema. Outra, controle da resposta. Ela vai pensar antes no som para poder escrever, ela não vai escrever de forma impulsiva. Ela vai pensar antes. Então, essa palavra, né? Cavalo. Falo. Ok. São 6 letras que formam a palavra cavalo. Esse é o caminho, tá? Para você realmente ensinar uma criança com deficiência intelectual a ler e escrever. Aí esse processo rapidamente é consolidado na memória. Por isso que eu falo para você, olha, eu te ajudo a acelerar a alfabetização da criança com deficiência intelectual. Por quê? Porque eu te ensino um caminho correto. Entendeu? Neurologicamente e pedagogicamente. Então não tem chance nenhuma de não dar certo. Olha, por que a memória é importante para a alfabetização? A memória que eu estou falando aqui, porque existem 2 tipos, né? De memória, assim, mas que a gente costuma trabalhar na alfabetização. Uma é a alfabetização correta e outra que não é adequada, né? Vamos pensar assim. Vamos falar da memória explícita e da memória implícita, certo? Então, assim, a memória explícita, segundo o Ivan Esquerdo, né, está relacionada a essa memória semântica, ou seja, de construir um significado. Então, quando você trabalha o método fônico mediado e utiliza os 3 critérios de mediação, você constrói o significado. Por quê? Primeiro, com intencionalidade, você chama a atenção da criança para aquele som. Com transcendência, ela ativa a memória de longo prazo. E quanto mais ela ativar a memória de longo prazo, mais ela vai construir um significado. Então, essa memória explícita é a memória que a gente chama que está relacionada, né, à memória semântica, ou seja, a que constrói um significado. Então, no método fônico mediado, nós utilizamos esse ensino explícito para a criança compreender que que os sons, né, têm um significado e ela escreve som, fala som, escuta som e lê som. É assim. Não tem outro jeito. Então, o cérebro, ele não possui uma área para armazenar essa memória explícita, um lugarzinho específico. Não. Quando você trabalha essa memória explícita, né, que é a memória mediada, você vai ampliar o armazenamento, porque você vai distribuir por várias regiões cerebrais. Você vai ter acesso a isso. Então, como o método fônico mediado, ele é oto, opto, estésio, lálio, grafêmico, né? Ele tem as pistas visuais das boquinhas,
ou dos gestos, guberina. Ele é verbal porque esse som é falado, produz um som. Ele é estésio porque tem um ponto articulatório e tem um movimento corporal que ajuda na identificação desse som. Ele pode ser escrito, então o método fônico-mediado é multissensorial. Ele ativa ao mesmo tempo várias áreas cognitivas. Então ele vai potencializando o circuito da memória. Por isso que ele acelera a aprendizagem da alfabetização, né? A memória explícita, ela é mediada por pelo menos 4 tipos de procedimentos. São 4 coisas que a gente faz muito, né, quando a gente está mediando. Primeiro, a gente trabalha a operação mental de codificação. Então, a criança compreende que o som é um código que pode ser usado para falar, para ler, para escrever, certo? Então, esse é uma das operações mentais que a gente mais usa na memória explícita. Né? São 4 procedimentos. O primeiro é esse da operação mental de codificação. O segundo procedimento é o armazenamento. Esse som, ele ganha um sentido, um significado. Então, ele pode ser aprendido. Aí ele fica lá armazenado. O terceiro procedimento é a consolidação. Que a criança ela começa a relacionar, né, o que está aprendido com algo que ela já sabe. Ou seja, pela transcendência, a gente consegue essa consolidação dessa memória explícita. E o último procedimento é a evocação. Cada vez que a memória é evocada, uma nova consolidação é realizada. Então, o que a gente faz? A gente ensina os sons, beleza? Mas depois a gente materializa esse som a partir de uma escrita, que é uma estratégia muito importante para a alfabetização. A escrita espontânea, não é a escrita copiada do quadro, copiada de uma folha ou de uma tarefa que tem em cima para copiar embaixo. Não, é levantando as hipóteses sobre como se escreve aquela palavra. Que sons eu vou usar para escrever a palavra cavalo, certo? Então, a memória explícita, ela revela uma prática pedagógica explícita, onde a gente não esconde nada dessa criança. Ela aprende o que é real. Eu tenho que aprender os sons das letras para poder ler, escrever, falar, compreender, interpretar. Eu preciso dos sons das letras, porque senão aquela leitura vai ficar G com A, G, T com O, TO, gató. Não dá, né? Olha, na pandemia, no primeiro ano da pandemia, eu recebi um vídeo pelo WhatsApp, de um vídeo que foi mandado para casa para ensinar as crianças a se alfabetizar. E a professora, ela fez um TNT assim bem bonito, e as letras bem grandes. E ela dizia assim, ó, G com A, G, T com O, TO, gató. G com A, G, T com O, TO, gató. Era assim que ela ensinava as crianças do primeiro ano. O meu marido chegou a perguntar se em outra região do Brasil, ao invés de gato, era gató. Ela nem se deu conta que era T com O, da to, porque daí dá gato, né? Que era o que ela queria passar. Então, esse método, esse jeito de tentar ensinar a criança, usando o nome das letras, formando sílabas e depois juntando em sílabas, não dá certo. Não dá certo, por isso que a sua criança só copia gato, 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 ou lê gato, mas não sabe ler, por exemplo, garganta, não sabe ler gaiola, só gato. Por quê? Memorizou a palavra inteira, certo? Por que eu estou dando esse exemplo para vocês? Porque essa prática, né, dentro de uma vertente global, dentro de uma vertente de repetição, utilizando o nome das letras, ela vai trabalhar a memória implícita. Mas a memória implícita, ela só forma o hábito, o condicionamento. Por isso que eles são copiadores e não sabem ler.
A memória explícita é responsável pela alfabetização. A memória implícita é pelos hábitos, o condicionamento por associação. Vê a imagem e lê a palavra. Né? Então, por associação. Então, vejam bem, não é a melhor opção, gente. A memória implícita, ela é a base do método global, que usa repetição, né? E aí a professora pensa que a criança vai guardar tudo na memória. Não vai guardar nada na memória. Por isso que a criança não guarda nada na memória. Porque o ensino é implícito. Não é explícito. A opção com mais evidências científicas é realmente o ensino explícito, proposto pelo método fônico mediado. Fica aí, né? Essa informação valiosa para você. Se você está utilizando uma prática pedagógica implícita, de decorar, de memorizar, tire isso da sua vida. Da sua vida. Certo? Para não causar mais prejuízo nas funções cognitivas das crianças com deficiência intelectual. Sabe por que as crianças com deficiência intelectual entram no pré, ficam no primeiro, segundo, terceiro, quarto ano e não aprendem a ler? A maioria delas? Ah, não, mas a minha sabe ler. Sabe ler todos os nomes das letras, mas não sabe juntar, então não sabe ler. Ah, ela até sabe ler as palavrinhas simples, porque decorou. Ela não sabe ler. Ler é você pegar um textinho pequeno, caixa alta, e a criança ir lendo. Por que ela não consegue ler? Pô, ficou 4 anos, 5 anos na escola. Ah, é da deficiência. Não é da deficiência. Não é, porque nós temos no mundo inteiro várias crianças se alfabetizando. Eu tenho, né? Entre as minhas mediadoras, várias crianças se alfabetizando. Então, não é da deficiência. Porque não é o seu filho que é deficiente, são as funções cognitivas. E as funções cognitivas podem ser corrigidas. Sendo corrigidas, elas conseguem se alfabetizar. Essa é a lógica, tá bom? Olha, a mediação ajuda a fortalecer a memória na criança com deficiência intelectual. Pela mediação, a gente promove a modificabilidade cognitiva, que é a modificação da estrutura e do funcionamento cognitivo, que são exigidos no processo de alfabetização. Para a gente aprender, né, a gente precisa dar atenção. Como é que eu consigo atenção? Usando o critério de mediação de intencionalidade. Memória, a gente precisa de memória. Como é que eu ativo a memória? Fazendo transcendências. A gente precisa de percepção. Ah, isso eu trabalho numa função cognitiva. Percepção clara e precisa. O detalhamento do estímulo, o detalhamento do som. A linguagem. A mediadora, o que mais ela utiliza é a linguagem. A linguagem oral, a linguagem verbal e a linguagem gestual. Porque tem criança com paralisia cerebral que não consegue se alfabetizar porque não consegue articular as boquinhas. Então, nós temos o alfabeto Guberina, que é um alfabeto gestual. O corpo faz isso. E as funções executivas? Precisa das funções executivas. Lógico, onde estão essas funções executivas? Estão junto com as funções cognitivas. As funções cognitivas se dividem em 2 grupos, as executivas e as conativas, que são as emocionais. E a mediação trabalha esses 2 grupos juntos, certo? Então, a mediação na alfabetização das crianças com deficiência intelectual, ela potencializa a memória explícita. Por quê? Porque ela estabelece objetivos claros e precisos. Tem um outro critério de mediação que a gente usa também na alfabetização, que é desafio e foco. Porque é um desafio escrever, né, gente? É um desafio ler, certo? Então, a gente vai trabalhar esse critério para a criança se sentir desafiada a pensar no som de uma letra. Olha que maravilha. Para aprender a ler, quando a gente faz a mediação, a gente trabalha a planificação, a antecipação, a gente trabalha a regulação do comportamento, porque a criança tem que voltar lá e me dizer como fez. Não é só fazer. Não tem repetição. Ela fez certo, ótimo, agora ela vai me contar como fez. Porque
que de repente ela fez muito rápido. E tem um errinho ali que ela nem notou, comeu uma letra. Então vamos voltar. Lê essa palavrinha para mim e diz todas as letras que você usou para isso. Então nós estamos regulando o comportamento. Facilita também a mediação, porque a criança faz esse mapeamento, né, dos sons das letras. Ela memoriza o tempo todo, ela evoca esses sons quando necessários para ler, para escrever. Então, sabe que a mediação cognitiva, né, ela pode ser aplicada para ajudar a criança quando ela está desmotivada, ela tem problema de memória, ela tem baixo rendimento escolar, ela tem dificuldade para aprender, ela é hiperativa, ela tem dificuldades na atenção, na concentração, ela tem dificuldade em fazer abstrações, ela tem desordens perceptivas, troca letras, né? Troca letras, não sabe diferenciar o P, o B, o D, o T, não sabe. Olha, veja bem, o cérebro, ele possui uma incrível habilidade de se modificar, que é comprovado pela neurociência, a plasticidade cerebral, né? Então, a memória explícita, que é o que a gente mais utiliza para alfabetizar, é a aliada dessa transformação, dessa modificação cognitiva, chamada plasticidade cerebral. Por quê? Porque ela ativa várias áreas do cérebro ao mesmo tempo, potencializando esse som. Aí, deixa eu ver aqui. Quando você vai mediar, por exemplo, uma tarefa desse tipo, né? Desse tipo, quando você vai fazer uma mediação, você vai trabalhar tudo detalhamento, desde o que tem na xícara, o que supostamente tem na xícara, como é que essa xícara, como é que essa colher, o que será que tem dentro, qual a relação dessa boca, se essa boquinha, esses dois sons dão alguma pista sobre o que tem realmente dentro dessa xícara, e aí nós vamos potencializando, para depois se trabalhar o som, para depois se trabalhar a junção das sílabas, para depois trabalhar a palavra. Gente, olha, quero dizer para vocês que mediar é algo fabuloso. Você se modifica e você modifica a criança com deficiência intelectual, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E assim, ó, não se submetam mais, vocês adultas aí, né? Às memórias implícitas. Se você está aprendendo algo, não deixe só a pessoa mostrar como faz. Você tem que pensar sobre como faz, levantar hipóteses sobre como faz e obter as informações adequadas, certo? Olha, espero que vocês tenham gostado do nosso encontro de hoje. Tchau, gente!